Ele conduz seus cavaleiros e soldados num gigantesco comboio pela imensidão da Ásia. Ele maltrata seu exército numa longa marcha até a Índia. Onde ele arma acampamento, rege total obediência nos desertos egípcios, nas estepes do Cáucaso, nas planícies da Mesopotâmia e nos planaltos do Afeganistão. Quem é este homem que, como ninguém antes conhecido, tem o ímpeto de conquistar povos e países e apoderar-se de imensas riquezas? O que contam os historiadores, o que é invenção, o que é fato, o que é lenda? Em apenas 11 anos, ele forma o maior império já visto. No auge do poder, ele morre com apenas 33 anos, porém continua vivo até hoje. Amado e odiado pelos povos, respeitado e desprezado pela posteridade, obcecado pela loucura de dominar o mundo, Alexandre, o Grande. Atenas, o centro do Estado grego. Batalhas pelo poder abalam o berço da democracia moderna desde meados do século IV a.C. Um pequeno povo conseguiu conquistar a supremacia: os macedônios. No palácio de Agai são planejadas as batalhas de conquista. Alexandre nasce num mundo de guerras e intrigas. Seu pai, Filipe II, tinha formado o exército mais combativo da antiguidade. A história de Alexandre começa com uma lenda. Filipe desiste da compra de um cavalo, pois este era indomável. Alexandre, ainda menino, observa que o cavalo teme a sua própria sombra. Agarra suas rédeas, o gira na direção oposta do sol e obtém sucesso. Assim descreve a cena um historiador grego da época. O rei presenteia o príncipe com o cavalo que ele chama de bucéfalo e diz: meu filho, procure seu próprio reino. Esta Macedônia é pequena demais para você. Alexandre é educado com o espírito grego. Seu professor Aristóteles lhe ensina ciências naturais e arte, literatura e política. Alexandre está com 20 anos. Seu relacionamento com o pai é tenso. Filipe é assassinado no teatro na frente de todos. Como herdeiro do trono, ele assegura seu poder, mandando eliminar inúmeros parentes e todos os possíveis rivais. A guerra contra os persas, arqui-inimigos dos gregos, serve para fortalecer seu próprio poder. Ele busca no oráculo de Delfos a previsão de sua vitória. A sacerdotisa se nega a recebê-lo neste dia e ele força sua entrada no templo. Ela grita com raiva: você é imbatível. Ele transforma a palavra em invencível. Na primavera de 324 a.C., ele parte para leste, liderando 60.000 soldados em direção ao futuro incerto. A pequena Macedônia se estendera e toda a Grécia se encontrava sob seu domínio. O próximo adversário, o Império Persa, que abrangia as regiões costeiras da Ásia Menor, o Egito, o Oriente Médio, as regiões onde hoje são o Afeganistão, o Paquistão e algumas partes da Índia. Com a lança, ele toma posse de Troia. E com a espada, ele divide o nó górdio. O nó górdio unia de maneira insolúvel o jugo do varal da carruagem real de Górdio. O oráculo prometia àquele que conseguisse desfazer o nó de Górdio o poder sobre toda a Ásia. Alexandre destrói o nó. O caminho para a Ásia está livre. Alexandre conduz seu comboio para sudeste.
o grande monarca Dario sai da Babilônia ao seu encontro. No ano de 333 a.C. tem início a grande batalha de Sus. Alexandre se arremessa contra o inimigo, cujo exército é 10 vezes superior. Dario quer esmagar o verme, como ele havia apelidado Alexandre. Alexandre consegue avançar até a carruagem real persa. Seu espírito de luta e sua estratégia vencem o pesado mecanismo bélico dos persas. Dario é derrotado e foge. A vitória de Alexandre é proclamada. Alexandre, porém, ainda não atingira o seu objetivo. Dario não desistira. Ele forma novas tropas no interior, enquanto Alexandre se dirige para o sul, para o Egito. O reino dos faraós se encontra sob jugo persa. Alexandre se aproveita desta situação e chega como libertador e não como conquistador. Ele admira a cultura grandiosa. Faz oferendas de acordo com os costumes do país e se veste com trajes egípcios. Numa cerimônia grandiosa, ele se deixa coroar faraó e funda uma cidade com seu nome, Alexandria. Fortalecido pelo oráculo dos sacerdotes e declarado faraó do Egito e filho de Deus, ele marcha ao encontro do rei persa. Narra-se detalhadamente sobre suas decisões desde muito jovem, sua bravura e seus atos heróicos. Porém, nada é narrado de seus bravos soldados guerreiros, nem do séquito de tropas não combatentes. De onde vem a água e os alimentos? As roupas e os utensílios dos acampamentos? Como é possível manter milhares de pessoas e animais vivos nos longos trechos de marcha pelo deserto? 4.000 animais de carga realizam o transporte. Camelos são os mais indicados, pois são resistentes, podendo ficar até 10 dias sem água. Diariamente são necessários 80.000 quilos de cereais para suprir as necessidades de homens e animais. Comandos de batedores escolhem os locais para os acampamentos. O comboio de Alexandre é uma cidade itinerante. Fazem parte dela administradores de abastecimento, tratadores de animais, escravos, artesãos, escribas, cozinheiros, saltimbancos, vendedores, cabeleireiros, cirurgiões e até dentistas. Na época de Alexandre, já se utilizava nos pacientes dentes postiços esculpidos em ossos de animais. Os ferreiros deviam ser capazes de fabricar armas em qualquer lugar. Antes de cada batalha, as espadas eram afiadas. Oito 8.000 cavalos faziam parte do comboio de Alexandre. Através da criação, seu número é mantido constante. Aproximadamente 200 ferreiros estão a serviço do exército. E tudo custa dinheiro. Os artesãos, as provisões e tudo que é necessário para complementar a maquinária bélica. Alexandre precisa da próxima batalha para ter lucro. Ele realinha suas tropas e parte para leste. Seu destino é a Mesopotâmia e o exército do rei persa. Segundo a lenda, se Alexandre vencesse, conseguiria a imunidade real. Ao amanhecer do dia 1º de outubro de 331 a.C., teve início a terrível carnificina que entrou para a história como a Batalha de Galgamela. Dario estava em vantagem, pois mandou nivelar as planícies para dar maior agilidade a seus carros de combate. Mas como na batalha anterior, ele é tomado de pânico e foge. E como se a história se repetisse, Alexandre sai vitorioso sem ter propriamente vencido. As maiores vitórias de Alexandre são vitórias presenteadas. Ele é proclamado rei da Ásia por seu exército. Dario acredita que enquanto ele viver, a Pérsia não poderá ser destruída.
Porém, o exército persa, apesar de muito mais numeroso, teme a tática de Alexandre, a abordagem oblíqua e as longas lanças, armas macedônicas que não permitiam a aproximação do inimigo para a luta. Já o rei Filipe, pai de Alexandre, devia sua supremacia a estas armas prodigiosas. Do campo de batalha de Galgamela, Alexandre parte para o sul. Seu objetivo é a rica Babilônia, da qual hoje não resta mais nada. Uma reconstrução nos deixa apenas adivinhar a grandiosidade da Torre de Babel. Os gregos admiram a maior cidade do Oriente Médio. Em marcha triunfante, Alexandre entra na cidade. Da Babilônia, Alexandre se dirige às outras grandes cidades persas, como Susa, Persépolis, pelos portões persas, e a Ecbatana ao norte pelas montanhas. Há muito que a marcha, com sede de vingança, motivo da partida dos soldados gregos, terminara, mas Alexandre continua. Segundo descrições, Alexandre era baixo e sempre inclinava a cabeça por causa de uma doença dos olhos. Obcecado pela ideia de apoderar-se de terras desconhecidas ao leste, ele continua sem descanso, como se não houvesse retorno. Susa cai em suas mãos sem luta, e com a cidade o grande tesouro real. Somente em ouro, o tesouro incluía 235 mil talentos, hoje o valor aproximado de 4 milhões de dólares. As cidades se abrem para Alexandre, mas o país fecha os portões de entrada para o Planalto Central persa. Com grandes perdas, Alexandre consegue conquistar Persépolis e a majestosa residência de Dario, situada além da cordilheira. Um relevo em Persépolis mostra uma delegação de Bactria, hoje Afeganistão, a caminho de uma audiência com o monarca. Os relevos dos muros da cidade são documentos da história da antiga Pérsia. Os guardas de Dario desertam, passando para o lado de Alexandre. Ele ocupa o trono do monarca persa e assume o cerimonial da corte. Alexandre agora é o grande monarca da Pérsia. Conquistar a cidade real de Persépolis era um de seus objetivos. O espírito de vingança pela destruição de Atenas há 150 anos ainda inflama os gregos. O ultraje ressuscita. Persépolis era a cidade mais suntuosa da Pérsia. A fachada do palácio de Dario I era enfeitada com tijolos esmaltados, segundo a descrição de um contemporâneo. Um muro de 7 metros de altura, composto de tijolos e pedras, circundava a cidade para tornar a Pérsia forte por todos os tempos. O historiador da antiguidade estava equivocado. Os soldados de Alexandre querem a sua parte da rica conquista. Então, sob forte pressão, a cidade é liberada à pilhagem. Com incêndio sem igual na história, o nascimento de um novo império deve ser comemorado.